Ai, cara, que estranho. Aqui, ó, eu não tô conseguindo te ver. Agora a câmera tá virada, peraí. Lascou, tá lá embaixo. Agora eu tô. Agora eu tô vendo Agora eu acho que vai. Agora o vai. áudio. Agora eu acho que vai. Eu só não tô vendo o Henrique aqui. Mas dando pra ouvir, tá top. Mas você conseguindo me ouvir? Bem baixo, mas eu tô. Agora vai. Vamos lá? Pronto, vamos lá. Então, o Isaac convidou para debate entre vocês dois. É porque são duas visões diferentes. As duas visões têm base bíblica. Tanto a visão do Isaac defende que é a pré e a visão do João defende que é a pós. E antes de iniciar, bom salientar, explanar para quem estiver acompanhando isso, todo Cristo independente da gente já quer que cada pessoa e acreditam nessa quantidade porque você acredita não pré-tribulação. Bem, no caso, tá me ouvindo? Eu tô vendo. Eu só não tô ouvindo direito o Henrique, mas eu tô ouvindo. Pronto. No caso, eu começo por mim, né? Pra me defender a minha visão, né? Bem, eu acredito na visão pré-tribulacionista. Eu acho que começando pela forma, a minha forma de interpretação do livro de Apocalipse, né, que é uma forma futurista. Eu vejo o Apocalipse como uma forma futurista, tendo no capítulo primeiro as coisas que João havia de ter visto no capítulo 2 e 3, eram as coisas que estavam acontecendo, que era essa igreja de Ásia, e a partir do capítulo número 6 são as coisas futuras. Por isso que eu vejo Apocalipse como um livro futurista, e o versículo 19 do capítulo 1 deixa isso um pouco claro, né? Porque ele escreve as coisas que vistes, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. E também porque temos textos na Bíblia que deixa claro que a igreja não foi destinada para tal. Ou seja, sendo assim, eu acredito sim que a igreja não passará pela grande tribulação. Agora é minha vez? Isso, A gente tá dando uma introdução, não é isso? exatamente. Uma introdução por que você acredita na sua visão pós-tribulacionista. Então, eu, eu já, eu já acreditei antes na visão pré. Porém, a visão pré, no meu entendimento, eu vejo como, assim como outras doutrinas também, são doutrinas do senso comum, né? Que as pessoas, elas entendem pelo senso comum. Seja porque no vínculo que a pessoa está só ensinam essa parte e tudo mais. Porque quando a gente pega para ler mesmo a Bíblia, pegando no seu contexto, eu entendo que a igreja irá passar pela tribulação, observando alguns textos, como ele citou aí, o Isaac citou de Apocalipse, a gente também vê em também Apocalipse, ali no verso 13 também a gente vê até a base do amilenismo, embora assim, a escatologia ela é bem complexa, né?
para a gente, para mim é um pouco dificultoso para mim estar discorrendo, mas quando você pega o livro de Apocalipse, por exemplo, que é o principal da gente, você vê que é um conteúdo bastante, com a linguagem bastante figurativa, né? Vamos dizer assim. Então não é uma linguagem que a gente deve interpretar literalmente. Por exemplo, quando fala de dragão, quando fala de outros dentre assuntos, besta que surge do mar, são assuntos então que você deve observar no sentido figurativo. Já em outros textos você vê que Jesus, por exemplo, falando em Mateus 24, etc., apontando, mostrando de um futuro que não entendemos que vai tirar a igreja de um contexto e vai deixar um buraco aí, ou vai dar outras oportunidades, etc. Então, essa aí mais ou menos é a visão do pós. Deu para entender mais ou menos? Entendi. Pronto, então, para a gente iniciar, vamos meio que colocar regras. Eu estipulei Certo. que cada um teria 3 minutos para mostrar seu argumento e o próximo 3 minutos. E quem quiser uma réplica, a gente consegue também. Então, Isaac, se você quiser iniciar, 3 minutos. No caso, eu tenho 3 minutos para comentar sobre o pré-tribulacionismo. Exatamente. Pronto. Bem, como eu antecipei, né, pela minha interpretação futurista, e também uma interpretação que tem que ser muito que se você não abraça ela, se você não tem não abraçar o dispensacionalismo, fica um pouco difícil de defender o pré-tribulacionismo. Porque, veja só, o irmão citou Mateus 24. Quando vamos para Mateus 24, eu entendo Mateus 24 como não para a igreja, e sim para Israel. Por ser dispensacionalista, fica mais fácil para mim harmonizar textos que envolvam a visão pré-tribulacionista. Vou aqui rapidinho em Mateus 24 e eu trato Mateus 24, por mais que seja uma profecia escatológica que Jesus está falando da segunda vinda. A segunda vinda eu não creio que seja para a igreja. A igreja já estará com Cristo na segunda vinda, onde ele vem estabelecer o milênio. Eu acredito assim por ser pré-milenista, dispensacionalista. Textos como o versículo 30 de Mateus 24, que mostra evidências da aparição de Jesus, eu não vejo isso como um arrebatamento da igreja, porque eu acredito na iminência. Eu acredito que não haverá sinais. Como em Tito, 1 Timóteo, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, entre outros textos, nos traz a questão da iminência. E eu tenho uma interpretação aqui de Mateus 24, a partir do versículo número 5, como muito semelhante aos cavalos de Apocalipse. Porque se a gente vê no versículo 5 de Mateus 24, porque muitos virão meu nome, ou seja, uma falsa paz, o cavalo branco de Apocalipse. No versículo 6, eu ouvirei guerras e rumores de guerras, semelhantemente ao cavalo vermelho. Eu consigo compreender facilmente o período tribulacional sendo relatado aqui em Mateus 24. Também, Mateus 24 fala que a fuga não ocorra no sábado. Se essa orientação da fuga não ocorrer no sábado é para a igreja, fica um pouco complicado, porque só uma denominação guarda o sábado, e essa é os adventistas. Então, seria uma orientação somente para os adventistas? Não, mas se a gente contextualizar para o povo judeu, aí fica mais fácil, porque o judeu guarda o sábado. Eu entendo isso de Mateus 24, eu sou dispensacionalista, então consigo fazer essa diferença de igreja e Israel. Por isso que fica até mais fácil a minha interpretação pré-tribulacionista. 3 certinho. O irmão agora tem a oportunidade para enriquecer sua tese.
Tá, ele falou bem rapidinho, vou ir falando rapidinho também, que aí a gente fica mais objetivo, né? Pronto, fechou. Eu, eu não vejo essa parte igual dispensacionalismo vê, né? O pré-vê, que a igreja será tirada e aí vai ser para Israel. Eu não vejo essa divisão, né? Não vejo, até porque a igreja sempre foi uma igreja que passou pelo, pelas tribulações que andaram tendo aí, por exemplo, é uma igreja dos mártires, né? Que a gente costuma dizer. E aí você vê em Mateus 24, a gente tem bastante versículos que nos mostram, por exemplo, quando vai mostrar no, no verso 9 é um exemplo, né? No verso 9 de 24 vai dizer: Então sereis atribulados e vos matarão. Tá falando para quem? Tá falando para a igreja. Aquele, aquele público, quem que era o público que estava falando? Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados em todas as nações por causa do meu nome. Então ele está mostrando aí, ó, é por causa de quem? É por causa de mim. E os judeus, a gente sabe que o coração deles estão endurecidos, né? Então, ou seja, não, é por causa de mim. E aí, aí tem outros versículos que sustentam, mas aí vem outras vertentes que a gente está observando. E então, assim, tem outra parte aqui que eu tinha separado aqui, mas deixando mais brevemente resumido, essa é a primeira parte que a gente tá só introduzindo aqui. Então, eu não vejo essa questão de que a igreja vai passar, que vai ser retirada aquilo que a gente chama de arrebatamento secreto, é, a igreja vai ser tirada, aí depois vai vir para a questão de Israel e etc, etc. Então a gente vê, na verdade, os versículos apontando para a igreja. Ah, mas o que que a igreja fez para passar por isso? A igreja é a igreja dos mártires, a igreja é a igreja que mostra e comprova a fé até o fim, né? Por isso que a gente vê perseverança, quando a gente vê no verso 13, aquele porém que perseverar até o fim será salvo. E será pregado o evangelho a todo reino, etc, etc, entende? Então eu vejo assim. Pronto. Isaac, por que você acredita que a igreja não passará pela grande tribulação? Bem, o irmão citou sobre dispensacionalismo. Só para complementar, Atos capítulo 15, Romanos 9, Romanos 11, 1 Coríntios 10, 32, mostram uma dispensação, ou seja, povos diferentes. Então, por isso que eu tenho essa facilidade em harmonizar o dispensacionalismo. Quando o irmão falou sobre tribulações que os membros da igreja passam, de fato não podemos negligenciar isso é um fato. Paulo passou por tribulações, não só o Paulo, mas outros discípulos de Jesus. Só que a gente pegar isso e trazer para hoje, que nós também passaremos. Hoje a igreja passa, muitos pré-tribulacionistas estão passando perseguições. Quantos missionários pré-tribulacionistas estão passando perseguições? Isso seria uma tribulação para ele. Mas relacionado a essa tribulação em específico, em Mateus capítulo 24, no versículo 21, eu acho muito interessante aqui, porque veja só, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Ou seja, o período tribulacional, ele mostra uma exclusividade como um período que nunca houve, nem haverá como esse. Ou seja, isso aqui é que vai assolar todo mundo, não uma tribulação local. Por exemplo, Paulo sendo perseguido em Roma, era uma tribulação local. Essa grande aflição, ela é mundial. Por isso que eu consigo diferenciar essa questão de não trazer essas outras questões, é porque nós, pré-tribulacionistas, às vezes estamos motivo de chacota, porque falam que é aquela geração frágil, né, que não vai aguentar passar pela tribulação, os do mimimi que não querem passar por dificuldades. Não, não é isso.
A gente reconhece que houve perseguições e há perseguições, muitos estão sendo perseguidos em alguns países, aí, Islã, por exemplo, enfim, mas eu consigo ver o período tribulacional como um que nunca houve igual. Eu consigo ter essa diferença, por isso que eu continuo acreditando que a igreja não passará da grande tribulação. Replicou sobre a grande tribulação. O irmão gostaria de ter uma tréplica sobre isso? Então, a gente vê. Eu gostaria que o irmão aprofundasse mais e pegasse para a gente pegar os versículos, as passagens que ele apresentou bastante. Só que é aquela coisa, né? A gente tem pouco tempo e, e não dá para mim anotando tudo, né? Ele fala um monte aí, ponto de passagem, mas eu gostaria da gente ir pontuando as passagens. Por exemplo, ele citou o verso 21 de Mateus 24. Eu tô com a Bíblia aberta aqui. Agora, se você pega o 22, por exemplo, olha lá, o 22 é a continuação, nunca haverá jamais, né? Tá falando 21. Aí no 22, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, porque vai ser uma coisa terrível, ok. Aí ele continua, mas por causa dos escolhidos, quem que é os escolhidos? Aí vem a diferença, porque é lógico que a nossa visão soteriológica é diferente, né? Quem que são os escolhidos? Os eleitos de Deus. Quem são esses eleitos? A Bíblia vai falar dos eleitos, dos escolhidos, em Efésios, em Gálatas, etc, né? Então, ou seja, isso é direcionado, Paulo está direcionando para a igreja. Esses são os escolhidos. Tais dias serão abreviados. E aí vai continuar os versos, né? Então ali está mostrando, no verso 22, que se não fosse por eles. Por quê? Porque eles vão estar ali. Mas não quer dizer que eles o sofrimento é para eles. O sofrimento é. Como é que fala? Ah, não. Mas quem deve sofrer é o povo de Israel. Senão Deus seria injusto. Não, Deus não tem uma régua de justiça para ser verificado, né, pelas leis. Até porque quem dita as leis é Deus. Então, não há essa questão de ser justo ou não. A igreja passar é porque está pronunciando o nome de Cristo. E é isso que a gente vem vendo ao longo dos textos, né? Inclusive, quando vai falar sobre, olha o 29, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua, tô falando dos sinais, né? Tô só sendo mais rápido aqui, tá bom? Então aparecerá o sinal do Filho do Homem. Então, ou seja, primeiro, olha lá, 29 vai dizer, logo em seguida a tribulação daqueles dias, aí vem o sinal e tudo mais. 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo às nuvens do céu com poder e muita glória. Ou seja, a outra vinda que Jesus vai vir é uma só. E ali está falando logo após a tribulação. E então virá seus anjos com grande e etc. Então fará o juntamento, haverá o arrebatamento da igreja e tudo mais. E aí por diante é o milênio, que é outro assunto. Então, ou seja, a gente vê o tempo todo que a igreja vai passar por esse período. Quero te fazer uma pergunta primeiro para o Isaac. Por que você não acredita que a igreja não passará pela grande tribulação? Bem, deixa eu responder, só posso dar uma complementada no que ele disse, porque é como a gente enfatizou desde o princípio, por eu ser dispensacionalista e o irmão não, aí por isso que é comprometedor entender isso. Porque quando o texto fala que dos escolhidos, né, que se os tempos não fossem abreviados, né, a gente entende, dispensacionalistas entendem como os judeus, que vão estar no período tribulacional, e eles vão resistir, muitos vão ser martirizados, outros vão até sobreviver, cremos assim. E se esses tempos de fato não fossem abreviados, não conseguiriam se superar sobre isso. Por que eu não acredito que a igreja vai passar pela grande tribulação? Essa foi a pergunta, né? Porque eu não sou um pós-tribulacionista. Bem, porque eu não consigo, de verdade,
pela minha linha dispensacionalista, eu não consigo harmonizar e ver um texto claro e evidente que a igreja passará pela grande tribulação. A depender que se eu entendesse Mateus 24 como arrebatamento da igreja, mas eu não entendo Mateus 24 como arrebatamento da igreja, porque como eu falei anteriormente, eu acredito na iminência. Tito, capítulo 2, versículo 13, Tiago, capítulo 5, versículo 8, e 1 Tessalonicenses 4, versículo 6, dá a entender uma iminência, que não se sabe o dia nem a hora, devemos estar vigilantes e esperar. Inclusive, Paulo lá atrás, ele estava no aguardo do arrebatamento da igreja, ou seja, iminência. Porque guerras e rumores de guerras há muito tempo isso está acontecendo. Então a gente crê na iminência, por isso, harmonizando a iminência, não consigo ver Mateus 24 como arrebatamento. Se eu conseguisse enxergar isso, eu seria até pós, mas não consigo. Eu agora pergunto ao Carlos, por que você acredita, contrariando o Isaac, por que você acredita que a igreja passará? Então, eu tava lendo aqui, repete a pergunta de novamente. O Isaac concorda, o Isaac acredita que a igreja não passará, de acordo com a visão pré-tribulacionista, não pode, porque você acredita que a igreja passará pela grande tribulação. Então, são vários versículos que sustenta isso. Por isso que eu falei com ele, para a gente ir trabalhando os textos, porque aí se soltar os textos assim, a gente não tem uma compreensão analisando os textos, sabe? Porque aqui, ó, quando tem ali o versículo 13, aí tá uma linguagem muito figurada, né? Como eu disse, a gente não interpreta literalmente. Aí você pega ali no versículo Apocalipse 13, no versículo 7, para dizer lá, ó, foi dado também que pelejasse contra os santos, linguagens essas que são ditas e mencionadas, direcionando para a igreja, né? Os seus, para os escolhidos. Os santos que os vencestes, ou seja, haverá uma perseguição e vai vencer eles. Eles quem? Os santos. Então, somos nós se nós ficarmos. E deu-se-lhe autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Ou seja, ali está falando de que vai ter um culto ao Cristo, vai ter um culto, né, de adoração à imagem do filho da perdição. Eles vão receber autoridade para vencer os santos. E aí, você vai e volta, isso complementa no capítulo 6, no verso 9, tem Apocalipse, 6 e 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa dos seus testemunhos que sustentavam. Clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgarás nem vingarás o nosso sangue dos que habitam na terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. E lhes disseram que repousasse ainda que por pouco tempo, até que se completasse o número dos conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, olha só, iam ser mortos como igualmente eles foram. Então, olha só como é que os textos foram se complementando. E aqui está mostrando que, esses aqui é o sangue daqueles que foram mortos por causa da palavra, o testemunho. Foi dado as vestes brancas para eles e repousasse por um tempo, né, pouco tempo. A gente não pode nunca levar em literal. Até que se completasse os conservos e irmãos, ou seja, ainda haviam eleitos ali, haveriam salvos, ou como diz aqui, né? Peraí, deixa eu voltar aqui de novo, esqueci a palavra, os santos.
Então haveria mais desses santos escolhidos, eleitos, e os nomes semelhantes, entende? Tá? Interessante comentários. Ele vai dizer o seguinte: fiéis a Cristo. Gostaria Não, não estou vendo. o Barbosa perguntar nos comentários o seguinte: o que adianta ser salvo e ter que passar pela mesma sentença dos fiéis da grande tribulação? Gabriel. Tá dando muito ruído. Eu acho que ele quer que você responda a pergunta, não é isso? Pergunta? Qual que é a A pergunta? pergunta. Essa aí que tá na live. Eu acho que é essa. Gabriel. Olha lá, teve gente comentando aqui que a voz tá ruim. É porque tá tendo muito ruído aqui a voz do Henrique. Tem como fixar aqui a pergunta? O que você pergunta? Tá. Peraí, deixa eu ler aqui, tá. Do que adianta ser salvo e ter que passar pelas mesmas sentenças que os infiéis a Cristo? Eu acredito que a igreja não passará pela grande tribulação. Então, aqui você não olha os méritos nunca, né? Quando você lê a Bíblia, você olha os méritos nossos. Até porque a Bíblia fala que vai haver a tribulação e não é por causa de méritos ou não da igreja. Porque isso são sinais que devem acontecer, tudo acontece para a glória de Deus. E aqui, como eu li aqui anteriormente, em Apocalipse 13 e voltei em Apocalipse 6, está mostrando do testemunho dos cristãos, como sempre foi na tribulação, porque o que acontece? Quando alguém fala alguma coisa, há testemunhos daquilo, e esse testemunho, você vê que sempre, até com Jesus, né, pedem para negar aquilo, ou seja, para mostrar que aquilo ali não tem valor, ou, aquilo que está sendo dito. Agora, quando o testemunho da palavra de Deus, a pessoa não retrocede, isso Deus é glorificado nisso, porque a pessoa permanece, persevera até o fim, mostrando que aquilo que ela está falando é realmente a verdade. E etc. Tantas outras coisas. Eu poderia citar alguns versículos aqui, só que eu não notei aqui, mas enfim, isso não tem a ver com questão de justiça, é, ser justo ou não, ser lógico ou não, ter a questão do porquê, né? Como eu disse aqui, Deus não tá debaixo de lei. Deus não está debaixo de lei. Não dá para falar que Deus, se isso é justo ou não, mas o, o cristão vai passar pelo mesmo momento que os infiéis. É porque o cristão ele está testemunhando da palavra de Deus, ele não volta atrás. E os ímpios vai passar pelo castigo. Eu quero responder? Manda alguma coisa aí para ver se eu conseguir responder satisfatoriamente aí nos comentários. Deu para ouvir? Replicá-lo. Não, o irmão como respondeu aí, mas comentando um pouco sobre essa pergunta, aqui em Apocalipse capítulo 6, versículo 16, diz assim: Eles iam aos montes e aos rochedos, cai sobre nós e esconder-nos o rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Aqui nós entendemos como o versículo 16 do capítulo de Apocalipse como a ira, o período tribulacional, a ira do Cordeiro. Quando a gente vai para 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 9,
Olha o que diz. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu acredito sim que Deus não nos destinou a igreja para a ira. Né? A ira, ela foi, até porque se a gente for olhar em Daniel capítulo 9, as 70 semanas estão destinadas para o teu povo. 70 semanas. Quem era o povo de Deus no período de Daniel? Os judeus. 70 semanas. Dessas 70 semanas, ali entra o período tribulacional da Septuaginta. Entendemos assim. Então, entendemos que o período tribulacional é para o povo judeu. Até porque, se a gente entender o propósito da tribulação, para preparar o povo para se encontrar com Cristo, para preparar Israel, para eles reconhecerem Jesus. Até porque Israel negligenciou isso, ela não deu vazão para isso. Israel ignorou a Cristo. Então, esse período tribulacional será esse período de preparação para o povo judeu. Inclusive, o cavalo branco, a falsa paz, o anticristo vai fazer uma falsa paz com Israel, e assim vai se suceder o período tribulacional. Pois, exato. Então, você acredita que a grande tribulação é exclusiva? E também para aqueles que ficarem, né? Também não vamos negligenciar. Até porque o período tribulacional é para preparar o povo para se encontrar com o Senhor. Entendendo assim, a gente chega, depois do período tribulacional, a qual Israel passa, e os ímpios também passarão, por isso que facilmente a gente consegue entender esses eleitos sendo os judeus no período tribulacional. Por isso que eu consigo harmonizar. Quando a gente vai para Mateus capítulo 25, onde fala o julgamento das nações, vou abrir aqui no texto, fica melhor, ser um pouco rápido. Mateus capítulo 25, que ali fala sobre o período o final do período tribulacional e a instauração do milênio. Eu sou pré-milenista, acredito que Jesus vem para instaurar um milênio. E quando vier o Filho do Homem, vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então assentará no trono da sua glória. Aí versículo 34. Então dirá rei aos que estiverem à sua direita, vinde a mim, bendito meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eu entendo aqui esse reino que está preparado como o milênio. E esse vinde a mim, benditos de meu Pai, é a nação irmã, os judeus. Eu entendo dessa forma. É isso. Ao Isaac, não. Então, nossa, é muito complicado. Eu tava escutando aqui, porque assim, a gente perdi a palavra aqui. Caramba, esqueci. Mas você vê que são textos apresentados para a igreja, todo momento aqui são apresentados para os seus, né? Em que sentido também, aí até vai a pergunta para quem está acompanhando aqui, que sentido também faria se está alertando a igreja? Porque não precisaria alertar. Está alertando de sinais que deveriam de vir, está alertando de acontecimentos que deveriam acontecer, para eles ficarem alertas, como o irmão citou aí o texto de 1 Tessalonicenses, né, capítulo 5, ali está falando que vai ser num momento repentino e vai vir como ladrão. Ou seja, ninguém está esperando aquele momento, né? Mas vai acontecer. E para ninguém ficar em surpresa com aquele momento, porque ele verá e vai acontecer. Ou seja, para que tá sendo escrito isso, então, para os seus, para alertar eles? Quando que eles não precisam de alerta, eles já vão subir. Então não precisa estar escrito isso, não. Vou pegar outro texto aqui também, né? Vou pegar outro texto aqui que o irmão citou. Eu vou pegar aqui primeira Tessalonicenses também. Porque quanto ao Senhor mesmo,
essa palavra de ordem, ouvirá a voz de arcanjo e ressoará a trombeta de Deus. Descerá dos céus os mortos que ressuscitarão primeiro, depois nós vivos seremos arrebatados junto a eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos com ele para sempre. Tá, aqui tá falando de um momento pós-tribulacionismo, por quê? Porque, como eu disse, é uma vez. Ele vai vir arrebatar a igreja, depois vai ter a tribulação, depois vai voltar para reinar no milênio. Então, como ele disse, né? Lógico que eu entendo aí, o irmão que ele é dispensacionalista e vê isso como as passagens como livro de Deus, mas eu não consigo ver isso com o testemunho bíblico. Bem, eu posso pontuar aqui alguma coisa? Sobre Mateus capítulo 24, é interessante, a partir do versículo número 3, que diz: E estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda. Ou seja, eram os discípulos que estavam insistindo em perguntar os sinais da sua vida. Só que o irmão citou 1 Tessalonicenses 1, a partir do versículo 13, a qual entendemos como o arrebatamento da igreja. Se a gente olhar, esse texto ele não consegue harmonizar com o de Mateus 24 e Mateus 25. Não consegue. Agora, pelo contrário, esse texto consegue harmonizar facilmente com 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 50. E quando chegamos lá em 1 Coríntios 15, que fala também da trombeta, do soar da trombeta, e que essa trombeta não é igual à última, não entenda assim, igual à sétima, não compreende dessa forma, esse texto consegue harmonizar. E lá Paulo vai falar, versículos antes, que carne e sangue não entra no céu. Então, em um átomo, no abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados. A gente acredita que esse ato de transformação, no abrir e fechar de olhos, será a glorificação do corpo para sermos arrebatados. Por isso que a gente acredita que seja de uma forma rápida. Não gosto de usar o termo arrebatamento secreto. Até porque, uma hora ou outra, será notável para o mundo. Então, não tem como ser secreto, né? Se ele será visível só para a igreja ou não, isso cabe a um debate com mais tempo. Mas o termo secreto ele é um pouco, né, polêmico. Né? Eu não gosto muito de usar porque lembra aquele filme Deixados para Trás e eu não gosto de levar isso ao pé da letra. Mas eu entendo aqui, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 13 em diante, como o arrebatamento da igreja. E harmoniza facilmente com 1 Coríntios 15. 4:13? Sim. A partir do 4:13. Não quero que seja ignorante e assim vai. Até o 16. É porque o sermão começa no 13, né? Vai do 13 ao 18. Vou fazer uma pergunta interessante para o Carlos, porque ele defende a visão pós. Por que você acredita que o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo vão ser no mesmo evento? Na verdade, como a gente vem comentando aqui, né? Na verdade, há um evento apenas, porque como é a vinda de Cristo, não as vindas de Cristo, né? O arrebatamento é uma coisa só, porque como esses textos que a gente vem construindo é um evento, porque são um ajuntamento, vamos dizer assim, os santos, eles vão passar porque eles estão testemunhando da palavra de Deus, e aí vai ter os acontecimentos, tudo mais, tudo mais. E logo após isso, vai haver o arrebatamento, a vinda dele, com o arrebatamento, porque vai ajuntar e todas as nações verão com poder e grande glória, né? Ele citou aqui em 1 Coríntios 15, vai ver, ó, eis que eu te digo um mistério, nem todos dormiremos, mas seremos transformados no momento de abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Então, ou seja, vai ter trombeta aí para todo mundo, vai ter ó, o momento de tribulação de todos. E aí vai falar
Mas assim, eita, tá tendo ruído aí. Mas eu falo porque depois da tribulação, eles vão ser juntados e enfim, com esse evento todo, todos verão e todos verão com poder de grande glória. Eu não consigo ver isso dois eventos, eu não consigo ver judeu, eu não consigo ver nada disso. Então eu vejo um evento só que vai vir. E outra coisa, lembrei. O abrir e fechar de olhos, né? Que eles falam piscar de olhos, o arrebatamento secreto, é o meu modo de falar, né? Você disse que não gosta de entrar nesse termo, mas é o meu modo de falar. Arrebatamento secreto. Abrir e fechar de olhos. Não vejo isso como um arrebatamento secreto. Vejo como o momento inesperado das nações. Entende? Então, pelo momento inesperado das nações, eles não estão esperando, eles estão esperando talvez até mais luto que ele vai ter, né? Então, por isso que eu vejo tudo isso como um evento apenas. Eu não vejo dois eventos. Vai ter a vinda e depois vai ter um arrebatamento, depois vai ter uma vinda reinando. Não, então, aí são dois eventos, Cristo voltando duas vezes, então aí seria a terceira vinda. Então, eu não vejo assim. Tem coisas. Bem, isso é algo bem usado, né? Pelo pós-tribulacionista, falar sobre a questão das vindas, né? Só que nós não entendemos o arrebatamento da igreja como uma vinda. Porque o texto aqui, 1 Tessalonicenses 4, diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com a marido, depois nós ficarmos e seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Esse encontro será nos ares, ele não vai pisar na terra com poder de grande glória. Nós encontraremos com ele nos ares. Então a gente não acredita como uma vinda aqui. A gente se encontrará com o Senhor. A vinda acontecerá depois, e sim, quando ele vem, que ele com poder e grande glória, com a igreja, ele instaurará o milênio. Não sei qual a posição do irmão sobre o milênio, mas a gente crê assim, que quando ele vir é para instaurar o milênio. Porque também eu não sou pós. Porque se eu entender que ele vem para instaurar o milênio, e se ele vem a igreja sobe já desce, não faz tanto sentido assim, a igreja subir e já descer para o milênio. Porque a igreja tem que passar um período com o Senhor. Tribunal de Cristo, boda do Cordeiro. Paulo vai dizer que a nossa casa é no céu. Como a casa pode ser no céu se a igreja já sobe e já desce? Isso é um problema, né, que puxa muito na orelha dos pós-tribulacionistas. Mas eu não sei a posição do irmão acerca do milênio. Então não posso dizer que o irmão também pensa assim, né? João Carlos quer refutar o Isaac acerca do milênio? Se posso. Assim, eu não. Como eu disse, né? O milênio, essa parte aí já é bem mais densa, né? Na parte da escatologia, né? Eu acredito até o momento no amilenismo, né? E que, na verdade, a gente já começou o milênio desde a ascensão de Cristo. Mas aqui, voltando, olha só, o versículo 2 Tessalonicenses, capítulo 2 do 1 ao 4, eu vou estar lendo aqui. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, vinda, singular, uma vez, e a nossa reunião com Ele, ou seja, está falando aí da questão do arrebatamento, né? É a nossa reunião com Ele. Nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supomos que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de modo nenhum, vos engane, porque isso acontecerá, isso não acontecerá
Vamos ver bem isso. Isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o qual é o filho da perdição. Aí ele vai falar, né, que se opõe a tudo, que é Deus e tudo mais. E então, assim, tá falando ali do que não vai acontecer isso, sendo que primeiro aconteça toda essa tribulação e isso será acontecido. Aí ele falou da questão de Cristo não, Cristo, ele não é outra vinda, mas ele está vindo, ele, por mais que ele se encontre nos céus, ele veio à terra com o corpo glorificado. E todos vão ver isso, entende? Então é uma vinda. É porque, como eu falei, a gente não vê o arrebatamento da igreja como uma vinda, né? E como será um evento rápido, a gente crê que nem todos verão. Só isso acontecerá na vinda do Senhor para instaurar um milênio. O irmão citou 2 Tessalonicenses, capítulo número 2. Esse texto ele é muito bom, só que eu vejo esse texto como um pré-tribulacionista, apesar de muitos usarem no pós e no mid, né? Porque diz, ó, de maneira nenhuma, de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Só que se a gente for um pouco adiante, no versículo 7, olha o que diz. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até quando do meio seja tirado. Ou seja, quem a gente sabe que o espírito do anticristo já opera. Só que só um resiste. Cremos assim, que o Espírito Santo, por meio da igreja, esse é o que resiste. Sem antes que do meio seja tirado, ou seja, igreja arrebatada. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Ou seja, o versículo 7 ele já explica os versículos anteriores. Porque o Espírito Anticristo já opera, mas a igreja, com o auxílio do Espírito Santo, ela resiste a isso. Quando do meio ela for tirada, ele se manifestará. Eu acredito, 2 Tessalonicenses, capítulo número 2, dessa forma. Eu quero falar aqui também, olha só, é importante o contexto, menos, beleza, você falou do 7, aí vem o 8. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ou seja, ele tem que aparecer, ele tem que haver os sinais, aí ele aparece, a tribulação, e aí na sua vinda, Jesus arrebata essa igreja e derrota o anticristo. Simples, entende? Quero fazer aqui uma pergunta. Não, eu entendo. Era cada um. Quando será a ressurreição de cada visão? Não estou ouvindo direito. Gostaria de começar, Isaac. Sobre a ressurreição dos mortos, Eu não estou ouvindo. ele perguntou sobre a ressurreição dos mortos, na nossa visão, quando acontecerá. Eu acredito que Apocalipse 20 trabalha bastante sobre isso. Só que aqui tem uma pedra no sapato da visão amilenista, embora que a gente não vai entrar nisso, mas Apocalipse 20, versículo 4, a parte 2, diz: as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam sinal e suas testes e nem nas suas mãos, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, há uma ressurreição daqueles que foram martirizados no período tribulacional para reinar com 1000 anos. Então, se a gente já está no milênio, né? Então,
quando será esses 1000 anos, entendeu? A não ser que esse texto seja alegórico e esses 1000 anos não seja de fato 1000 anos. Mas eu acredito que a ressurreição dos mortos acontece aqui a partir do versículo número 11, quando a Bíblia fala em Apocalipse 20 de juízo final. E viu um grande trono branco e os que estavam assentados sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono. Aqueles serão ressuscitados para receber o dano da segunda morte do juízo final. A ressurreição do justo acontece lá, como a gente citou, 1 Tessalonicenses capítulo 4, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, onde vão ter seus corpos glorificados, vão se encontrar com o Senhor, e os mártires serão ressuscitados aqui, em Apocalipse 20, no capítulo 4, para reinar com Cristo durante 1000 anos. Depois dos 1000 anos, aí sim, a gente tem a questão dos que vão morrerem para ressuscitarem para receber o dano da segunda morte. E na visão pós? Acho que o irmão não ouviu. Pergunta para ele. Acho que meu áudio tá ruim para ele. Ele está perguntando, irmão, Carlos, na visão pós, quando se dará a ressurreição dos mortos. Os mortos que o irmão falou os ímpios, né? Ou não? Ou é todos? O que é? Ele perguntou na visão pós, quando se dará a ressurreição dos mortos. Aquele texto você citou a ressurreição dos mortos na hora do juízo, né? A menos que primeiro tem o arrebatamento que ele está falando que serão primeiro aqueles que dormem e depois nós que estaremos vivos, né? E aquele lá é os não escolhidos, né? Que aí vai dizer em outros textos lá que o mar pediu, né? Pediu ao mar que desse aqueles que foram mortos, etc. Não sei se deu para ser claro nessa parte. Não, eu acredito que sobre os mortos a gente acaba que tendo harmonia, né? Eu acho que aqui não tem divergência, né? Quando a gente fala dos ímpios, né? Quando se dará a ressurreição para o tribunal, né? O trono branco. Eu acho que aqui nessa parte a gente é bem compatível. Gostaria que vocês respondessem essa pergunta que está fixada. Qual de nós dois? Ambos. Cada um responde de acordo com a sua visão sobre a pergunta. Responde aí primeiro, Isaac. Vou colocar meu celular para carregar aqui. Tá. Deixa eu só digitar aqui um negócio. Jesus disse que muitos dos que estavam ali presentes não experimentariam a morte até que ele voltasse em glória. Essas pessoas ainda estão vivas. Bem, depende do ponto de vista de morte. Até porque a gente teria um grande problema aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Olha o que diz o texto. Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Isso aqui era uma promessa para a igreja de Filadélfia. Se a gente for parar para pensar, a igreja de Filadélfia não existe mais. E aí, Deus deixou de cumprir? Essa é a questão. O que é entender da morte? A igreja de Filadélfia já não existe mais.
mas ela tinha uma promessa de ser guardada. Eles morreram. Mas depende de que sentido da morte. Até porque quem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal certamente morrerá. Adão vai morrer depois de 900 anos, mas ele morreu de imediato, ele morreu espiritualmente. Quando fala que ficarem vivos até a sua volta em glória, entendemos que essas pessoas morreram de forma física, né? Como a igreja de Filadélfia, ela morre de forma física, mas ela não morre espiritualmente. E quando a igreja é arrebatada, o texto vai dizer que os mortos e Cristo ressuscitarão primeiro. Então a promessa continua de pé. Por mais que ele esteja morto fisicamente, essas pessoas serão ressurretas, receberão os corpos glorificados e vão reinar com o Senhor com poder e grande glória quando ele vier para instaurar o milênio. Entendo dessa forma a pergunta, espero que tenha ficado clara a pergunta. Eu tô de Vai o acordo irmão com Raimundo. Não, então, eu tô de acordo com a última parte ali, até porque a gente vê ressurreição e aqueles que dormem no Senhor ressuscitarão primeiro e tudo mais. Então a gente vai ter um momento de com o corpo glorificado, né, nós glorificados, e aí a gente vai reinar, ir para as bodas do Cordeiro, etc., reinar junto a Cristo, e Até é nesse porque, sentido, e aí sim a gente vai ter a vida. até porque por exemplo, Paulo diz, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, que estamos vivos. Ou seja, Paulo ele tem uma perspectiva com ele em vida. Mas será Paulo morreu? Mas será que ele não tem, que ele não vai viver por isso? Ele vai participar do momento do arrebatamento da igreja? O texto é claro, os que morreram em Cristo ressuscitarão também. Então, todos vão se encontrar com o Senhor nos ares. Então, por mais que essa pessoa tenha morrido de corpo físico, ela vai participar de tudo isso aí. É uma promessa de Cristo e ela se cumprirá com toda certeza. Bom, o tempo da live no Instagram é muito curto e o assunto é muito complexo para ser dito ser debatido em apenas uma hora. Gostaria que cada um desse uma consideração final para a gente poder finalizar. Já está no limite da live. Pronto. Posso começar? Pode? Bem, primeiro foi uma honra. Saudações ao meu irmão Marcos Henrique, ao irmão Carlos, muita gente boa, creio que foi um bate-papo bem respeitoso. Por mais que aquela, né? A gente sabe que ele não vai concordar comigo, nem eu com ele. E isso é um assunto que está sendo debatido de muitos e muitos tempos. Não é hoje que a gente vai resolver isso. Né? Vem de Agostinho de Lutero a Darby, enfim, é um assunto bem complexo. Só que, ressaltando, porque eu não sou pós-tribulacionista, porque eu tenho sérias dificuldades em entender. Por exemplo, Apocalipse 14 e Apocalipse 11. Apocalipse 14 nós vemos anjos pregando, Apocalipse 11 vemos as duas testemunhas. Se eu entender que a igreja está no período tribulacional, por que anjo tem que pregar? Por que duas testemunhas? Porque se a pregação do evangelho não é o papel da igreja, então a igreja fracassou. E se eu digo que as duas testemunhas são a igreja? As duas testemunhas morrem, então a igreja também vai morrer. Então, são assuntos que eu não consigo entender, mas isso parte muito da minha visão dispensacionalista. O irmão não é dispensacionalista, eu sou. Então, isso compromete em muitos versículos. Por exemplo, Mateus 24, né, Mateus 25, versículos com apontamentos escatológicos sobre a vinda do Senhor. A gente tem uma divergência por eu ser dispensacionalista. Mas, enfim, é isso, é um tema muito longo. Satisfação ao irmão pelo bate-papo, né? Não é um debate, porque é um bate-papo. A gente discorreu